Fala, pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Let's Conexão. Isso aí, gente. Então, não esqueça, curtir, compartilhar. Vamos lá, gente. Não esqueça. Estamos rumo aos 100 mil visualizações no YouTube. Gente, já estamos disparando no Spotify. Também estamos no TikTok, estamos no Instagram. Então, não esqueça, tá? E hoje, gente, mais uma vez, eu nunca falo isso, vocês sabem. Mas mais uma vez, já pediu para o presidente, ele chegou, amarrou essa mesa aqui, porque o negócio hoje vai. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar. Não esqueçam de acompanhar os outros podcasts lá no hub dos podcasts, que é do Leste Empreendedor, tá bom? Então, meninas, vamos lá, vamos começar. Eu quero que cada uma de vocês contem a história de vocês, fica tranquilo. Pode começar desde lá do começo, lá de vocês. Vão contando a trajetória. Depois que todo mundo contar a sua história, aí a gente vai começar para algumas perguntas pouco provocantes. Tá bom? Então vamos lá. A primeira, você. Bárbara. Boa noite, gente. Meu nome é Bárbara Azevedo. Hoje eu sou empresária, instrutora e nail designer. A minha história toda começou eu no CLT, insatisfeita e querendo terminar a minha faculdade. Eu fazia arquitetura, eu estava no 5º período de arquitetura e não conseguia conciliar com o meu trabalho. Eu era analista de suporte comercial na Vivo e cada dia eu tinha um horário. Eu trabalhava em shopping, eu ficava responsável pelo fechamento do estoque. Então, todo o processo de responsabilidade da loja, de financeiro, de fechamento de caixa, tudo ficava comigo. Então, tinha dias que eu tinha que estar na parte da manhã, tinha dias que eu tinha que estar na parte da noite. Só que a faculdade é o único turno, né? Então, acabava que eu não conseguia focar. E quem é da área de arquitetura sabe que a faculdade é muita prática. 100% praticamente prática. Você tá ali, todas as aulas você tá sendo avaliado. Então, chegou no momento que eu falei assim, cara, eu tô trabalhando para pagar minha faculdade e eu não consigo me dedicar 100% à minha faculdade. E eu fazia unha com uma nail designer na época, que inclusive já veio aqui no podcast. Legal. E eu conheci o podcast por ela. E ela fazia minha unha, e eu sempre gostei muito de fazer unha, desde novinha eu sempre que fiz minha unha. E ela falou assim, Bárbara, por que você não faz o curso? Faz esse curso. Ela me deu todo o caminho para iniciar. Na época ela não era instrutora, então eu comecei com um vídeo no YouTube vendo. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu preciso da sua ajuda. Se eu sair da Vivo, que era a empresa que eu trabalhava, você me ajuda a pagar a faculdade se não der certo? Ele falou, tá bom, filha, eu vou te ajudar e tal. Aí cheguei na minha gerente, falei, olha, eu queria sair, tentar fazer um acordo com vocês e tal. Só que, como meu cargo era de confiança dentro da empresa, eu não consegui ser mandada embora de primeira. A menina que trabalhava comigo estava de licença maternidade e eu estava com uma pessoa comigo dividindo os turnos que estava temporariamente ali, então não podia me mandar embora naquele período. Aí, durante esse 1 ano que eu fiquei lá, eu fiquei treinando, fazendo cursos, me aperfeiçoando, minha família sendo minhas cobaias. E nesse período, eu fui aperfeiçoando tudo ali até que eu consegui que eles me mandassem embora. Isso foi em maio de 2019. Aí, nesse período, aquilo ali era meu plano B, né? Não era o que eu queria na minha vida. Mas veio a pandemia, eu tava nessa coisa de atender a domicílio. Só que na pandemia ninguém queria receber profissional nenhum em casa e foi aquela coisa, né? Fiquei 3 meses parado, meio que naquela questão de, caramba, eu volto, tento entrar, botar currículo ou não, até que apareceu a oportunidade de eu montar um espaço dentro de uma clínica de estética na região oceânica, que inclusive a dona hoje é minha amiga.
E ela abriu as portas pra mim. E eu fui de cara e coragem, sabe? Eu tinha 5 clientes na época, por causa da pandemia. E dentro dessas 5 clientes, tinha minha mãe, minha irmã e minha madrinha. 2 só eram minhas clientes mesmo, que iam na minha casa, por causa da questão da pandemia. E quando ela me ofereceu a oportunidade de alugar uma sala dentro da clínica dela, eu falei assim, Lívia, eu tô sem cliente. Não é uma coisa assim que eu vou chegar pra você e falar, cara, eu posso pagar. Não, o que eu tinha era minha rescisão, que era o que tava me sustentando. Graças a Deus eu morava com meus pais, então eu tinha o suporte deles ali. Mas eu fiquei assim, sem saber se aceitava ou não. E eu sempre costumo dizer que o empreender é muito você ter coragem, né? E eu costumo dizer que eu nunca soube vender, mas coragem nunca me faltou. E eu falei assim, cara, eu vou fazer. E eu, como da área da arquitetura, amo decoração, amo tá tudo bonitinho. E eu falei assim, cara, eu preciso botar esse espaço bonitinho do jeito que eu quero e tal. E peguei e falei, mãe, me dá seu cartão, eu vou comprar tudo. Se não der certo, eu vou e tenho o dinheiro da minha rescisão, eu vou, te pago e tá tudo certo. Só que eu não vou me descapitalizar nesse período, né? Aí eu fui, botei o espaço, a mesa assim, dava pra eu atender uma cliente, uma bancada pra fazer o cafezinho ali das clientes, era muito pequenininho o espaço. Era tipo, gente, não era nem 2x2, era muito pequeno. E desde então, eu não tive nenhuma queda, sabe? Sempre foi. Do espaço da Lívia, fiquei 1 ano, eu abri um espaço para eu trabalhar sozinha. Depois dali, eu contratei uma menina para trabalhar comigo. Logo depois, eu abri um espaço maior e hoje sou eu, mais 2 nail designer, além de eu atender também, uma manicure, uma lash designer e uma recepcionista. No seu espaço. No meu espaço, exatamente, que é na região oceânica. E minha história é um pouquinho disso, sabe? E é o que eu faço. O empreender é muito a coragem da gente estar ali no dia a dia, porque os desafios são muito. Mas é isso, eu acho que a minha história é um pouquinho disso, desse crescimento constante. Se eu falar para vocês que, não tem desafios, é tudo mil maravilhas, não é. Mas, assim, eu não sei viver mais sem empreender. Hoje eu tenho meu espaço, sou instrutora, nail designer. Não sei como vai ser futuramente, mas eu tenho certeza que sempre vai ser empreendendo em algo, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso a minha história. Perfeito. Então, perfeito. Então, vamos para a próxima. Rafa? Boa noite. Boa noite. Eu sou Rafaela Nascimento. Eu sempre gosto de começar falando que o empreendedorismo, na verdade, ele me escolheu. E a minha história com o que eu faço hoje, ela começou muito lá atrás, em 2007, quando eu comecei a trabalhar numa empresa de cosméticos. E dentro desse segmento, eu passei por várias etapas, né, dentro dessa fase da estética. Eu trabalhei com atendimento ao público, fui para congressos, fazia treinamentos, né, fazia workshops para outros profissionais da área da estética. Então, como eu trabalhava com vendas, eu acabava tendo muito contato com várias pessoas da área. Nesse mesmo período, eu era muito novinha, eu tinha 18 anos apenas. Eu comecei a fazer minha primeira faculdade, que foi em biologia, nada a ver. E a minha ideia era ser professora, porque eu sempre tive muito essa coisa do falar, da comunicação, do conversar, e gosto de ajudar, de explicar. E durante a faculdade, obviamente, a gente passa pelas fases e eu acabei não me identificando muito naquele momento com ser professora em biologia. Mas eu gostava muito do que eu fazia na empresa de cosméticos. Terminei minha faculdade, passei por todas as etapas iniciais ali, né, de quem precisa trabalhar e pagar os estudos. Eu vim de uma família em que eles sempre pregavam muito aquela coisa do você tem que batalhar, você tem que correr atrás. Eu, desde muito criança, sempre fui muito madura, porque eu fui criada por um pai sozinho, que criou 2 filhos. Eu não fui criada com mãe, nem madrasta, era só um homem cuidando de 2 crianças. E ele fez o que pôde, né, dentro das possibilidades dele, educação, ensinamentos, valores, princípios, militar, nordestino, então muito rígido, né? Eu vivia ali na rédea curta. Mas ele sempre falava o seguinte: se você quer ganhar dinheiro, abre um comércio, se você quer ser doutora, vai estudar. E aí eu
eu quero estudar. Eu sempre gostei muito do estudo. Nessas experiências todas, né, da empresa que eu trabalhei atendendo essa parte de cosméticos, vendas e tudo mais, eu sempre fui muito comunicativa. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no controle de qualidade da produção dessa mesma empresa. Eles tinham fabricação própria, tinha uma indústria, e aí eu migrei para a parte de laboratório. Então, eu fazia assunto regulatório, controle de qualidade. Como bióloga, eu não podia fazer nada além daquilo. E eu queria era ir para o parquinho de diversão, que é produzir cosmético. E aí veio a vontade de fazer uma segunda graduação, que na hora eu fiquei um pouco na dúvida, mas aí eu decidi por fazer farmácia, até pensando em oportunidades de mercado, de empregos e tudo mais. Então, eu me matriculei na faculdade de farmácia. Pouco tempo depois, essa empresa foi vendida. E aí, o plano inicial de fazer uma faculdade, uma outra graduação, para trabalhar com desenvolvimento de cosmético, meio que desceu ali de ralo. E aí, eu peguei e falei, tá bom, já estou na faculdade, eu gostava do curso, incentivei, inclusive, meu irmão a fazer a faculdade junto comigo. E aí, eu fui fazendo toda a minha experiência acadêmica na área hospitalar. E aí, eu tinha certeza que quando eu me formasse, eu ia seguir na área hospitalar. É aquela coisa assim, fixa, sabe? Vou me formar, vou procurar emprego em hospital. Fiz muito networking, muitos estágios. Eu sempre corri muito atrás sozinha. E aí, terminei a faculdade, descobri que estava esperando meu filho. Então, assim, eu colei grau com o maior barrigão, o vestido quase não entrava. Mas foi uma fase muito gostosa, assim. Eu falei, que bom, né? Que bom que foi no final, não foi no meio, não atrapalhou ali o processo de formação. E aí, eu decidi, falei, não, vou ter meu filho, vou ficar um pouco em casa, cuidar, aproveitar essa fase da maternidade ali, curtir aquela fase inicial da criança. Eu encarei isso como uma oportunidade. E aí, quando meu filhinho tinha mais ou menos uns 8 meses, liberaram a estética para farmacêuticos. A biomedicina já vinha com esse ganho, esse crescimento na área da estética. E uma professora que virou amiga, que me aconselhou a fazer especialização na estética, porque ela olhava para mim e falava, você tem todo jeito, você tem perfil, você já trabalhou com estética, com cosmética, então segue nessa área, né? E aí eu fiquei, será? Um negócio muito novo. Será que é para mim, sabe? Fiquei um pouco na dúvida, mas eu comecei a pesquisar. E aí eu falei, tá, beleza, vou fazer a especialização. Porque começou a me bater aquela sensação assim, eu quero ter tempo para ficar com meu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu estudei, eu corri tanto atrás, saía de casa às 5 da manhã, chegava meia-noite, pagava a faculdade, trabalhava para ficar como dona de casa cuidando de criança. Eu falei, não, isso não é para mim. Eu quero fazer alguma coisa que eu tenha autonomia. E aí eu falei assim, tá, o que eu posso fazer para continuar cuidando do meu filho, ter autonomia, ter agenda? Vamos empreender, né? E aí eu vi a estética como uma oportunidade de empreender, de fazer algo que eu gostasse, que eu fosse bem remunerada por aquilo, mas também que eu pudesse ter tempo para minha família. E assim eu fui, entrei na especialização, adorei. Primeiro dia eu falei, eu quero fazer isso pro resto da vida. É a minha missão, cuidar de mulheres, cuidar de pessoas, levar autoestima. E aí comecei, né, a investir nisso tudo. Foi um começo muito difícil. Os primeiros meses a gente quebra muito a cara. Eu vim de uma época em que a estética ainda estava muito inicial para minha área, né, e para os biomédicos também. Então, era tudo muito difícil, a gente não tinha tanta facilidade igual hoje os futuros alunos e futuros profissionais, eles têm acesso muito mais fácil. Então, eu falo que eu vim com uma foice na mão, capinando ali, abrindo caminho para a geração que está se formando agora. E eu fui insistindo, batalhando. Foram 5 meses sublocando sala sem nenhum cliente. Eu conto essa história até para os meus alunos, né? Porque eu colocava nome numa agenda, colocava nomezinhos a lápis para dizer que a agenda estava cheia, assim, que na verdade eu não tinha ninguém. E eu fazia vídeo, eu postava... O Instagram também ainda era muito iniciante, né? 2015, 2016. Não era uma rede social, ainda mais o Facebook, né? Mas o Instagram ainda estava começando. Sim. Então, era um momento em que eu insisti muito ali naquele começo, porque eu queria muito que aquilo desse certo, porque eu encarava essa oportunidade de crescimento e de poder cuidar do meu filho. E que bom que eu não desisti, porque foi a partir daí que começaram os primeiros atendimentos. Aí, os primeiros dinheirinhos entrando ali, eu pegava, investia em curso, investia em material. Aí, em um dos cursos que eu fiz, eu fui chamada para ser monitora, porque a minha facilidade de comunicar, de conversar, de ajudar o colega. Fui chamada para ser monitora desse curso. E aí, foi uma professora minha da pós, ela tinha um curso que ela ministrava fora da pós-graduação, e aí eu fiz o curso dela, fui chamada para ser monitora.
E nessa monitoria surgiu a oportunidade de eu começar a dar aula em pós-graduação para outros profissionais. Bacana. E eu fiquei assim, eu falei, cara, mais uma coisa que me escolheu, porque o empreendedorismo me escolheu e agora o ensino também, né? Que era uma coisa que eu também achava que não ia seguir mais. E eu fiquei levando essas duas áreas que são em comum, mas que têm posições diferentes, né? Que é ensinar e praticar ao mesmo tempo. Por muitas vezes eu achei que eu só ia ficar ensinando porque é mais fácil, né? Você começa a arrumar muita aula para dar, palestra e vai. Mas eu falava, não, eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. E a estética é isso. É caso clínico, são atendimentos diferentes. Então, eu botei na minha cabeça que eu precisava da prática clínica, do atendimento do dia a dia, para que eu conseguisse ensinar com propriedade e trouxesse ali verdade naquela minha outra função. E aí as oportunidades foram vindo, amizades, conexões, networking. Surgiu uma sociedade, eu tive uma sociedade com uma pessoa que era muito amiga. Ficamos um tempo, 1 ano e pouco, quase 2 anos, mas eu acabei precisando sair dessa sociedade por questões de saúde, muitas demandas, era um mestrado no meio, um filho pequeno, negócio acontecendo, aula, muita coisa ao mesmo tempo. Eu acabei doente, eu tive um burnout. Fiquei internada, enfim, eu acabei reavaliando toda a minha rota e decidindo abrir mão de algumas coisas para que eu pudesse usufruir também um pouco do trabalho e ter qualidade de vida. E aí eu voltei a atender em Niterói. Eu tinha saído de Niterói, voltei para Niterói, então é um recomeço. Tudo de novo, mas as aulas acontecendo ao mesmo tempo. E aí aquela sede de fazer de novo, ter um espaço de ter, assim, sabe, a minha identidade na estética. Porque eu falava tanto disso para os outros, eu incentivava tanto os outros e eu estava sentindo falta de ter isso comigo. E aí, muito tempo ali insistindo, lutando, correndo atrás. Quando foi no final do ano passado, a gente passou por um problema de saúde na família, meu esposo internou. Ele teve uma pneumonia muito grave. Um dia depois do Natal, ele começou com os sintomas, ele internou. Passamos o ano novo com ele no CTI, isolado, porque ele desenvolveu uma pneumonia viral e bacteriana muito severa. E, assim, ele quase morreu. E nessa, eu comecei a reavaliar muitas coisas, sabe? Prioridade, família, tempo, o que eu estava fazendo, que sonhos eu estava deixando de lado. E eu pensei, eu falei, uma das coisas que eu tinha medo, né, que era o voltar a ter um espaço sozinha de novo. Eu estava muito confortável atendendo em sublocação, dando os meus cursos, dando as minhas aulas, e eu, beleza. A vida é uma só. A gente precisa iniciar aí uma nova jornada, dar força de novo para esse sonho. E com ele ainda internado, surgiu a oportunidade de eu ter o meu espaço. Apareceu a sala que eu queria, no prédio que eu queria, do jeito que eu queria. Assim, praticamente caiu no meu colo. E às vezes eu nem acredito que isso aconteceu. Mas eu consegui fechar essa sala em final de janeiro desse ano. Em menos de um mês eu fiz toda a obra, porque eu queria muito inaugurar a clínica no Dia da Mulher. E no dia 8 de março nasceu o Simetria, que é uma clínica voltada para atendimentos personalizados na área da estética, da saúde, do bem-estar. Hoje eu comecei sozinha, né? Parece que não, mas de 8 de março para cá, a gente já tem 5 meses. Comecei sozinha com aquela ideia de, vou galgando aqui de novo o meu espaço no empreendedorismo, no empresariado. Mas hoje eu já tenho uma equipe com umas 2 profissionais que estão fazendo parte hoje, integrantes da equipe. E o nosso objetivo em comum é esse, né? Levar saúde, bem-estar, autoestima, cuidado para outras mulheres, para quem quiser se cuidar e quem quiser se sentir bem com aquilo que vê no espelho. Então, esse hoje é o meu propósito. Bacana. Muito bom. Agora, Andréia. Eu me identifiquei muito com a história da Rafa, né? Muito mesmo. Por quê? Meu pai é militar também. Então, assim, foi uma criação bem rígida, totalmente, né? Não pode isso. Eu, como irmã mais velha, 18 anos, mas meu irmão com 17. Aliás, meu irmão fez 18, eu já com 19, eu não podia sair de casa, né? Aí, meu irmão, o que a gente fazia? Assim. Aí, meu irmão saía, a gente sempre foi muito fechamento. Então, meu irmão ia, eu saía de casa junto com ele. Aí, cada um ia pro seu lugar, mas a gente Combinava, né? chegava Pra voltar. em casa juntos. Eu tive isso também.
E assim, meu pai, quando sai dessa área militar, meu pai cresceu no comércio, né? Ele teve um tempo do militar, da época lá, que ele serviu, coisa e tal. Fui morar em Rondônia, porque viajava aquela coisa toda no meio do mato lá, numa época que eles foram mandados para lá, literalmente no meio do mato. E quando a gente volta para o Rio, meu pai acaba pedindo, né, baixa exoneração, e meu pai abre comércio. Então, assim, a parte da minha adolescência, criança, adolescência, foi toda comércio. Eu cresci dentro de um comércio familiar, né? Onde todos nós trabalhávamos. E por ele ter esse viés de militar, tinha que trabalhar. Rigidez. Não adianta, se a gente pudesse sair, mas 7 horas da manhã a gente tinha que estar acordado no comércio. Não tinha desculpa. Então, assim, eu passei toda a minha transição, criança já adolescente, até a fase adulta, trabalhando no comércio. Me casei, né? Acabei ficando viúva. E aí, quando eu fico viúva, eu falo, eu não quero mais isso para minha vida. Porque era de domingo a domingo a gente trabalhando. Eu via minhas amigas ir para a praia, eu via minhas amigas final do ano viajando, e eu tinha que estar trabalhando, porque realmente ele literalmente não dava. Hoje, né, eu vejo que existia fortes indícios de violência doméstica. Ele não tinha essa consciência que era violência doméstica, mas não deixa de ser. Porque minha mãe tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar, minha mãe, ele bebia. Então, assim, acabava que tinha atos de violência psicológica Que com a minha alugação mãe, também, né? entendeu? E que refletia na gente. Mas nada disso me impediu de eu ter essa transição. E aí, quando eu fico viúva, em 2013, eu falei, ponto, eu não quero mais viver, entendeu? Assim, ver o que acontecia, eu falei que é um basta. O que eu vou fazer? E aí, eu tinha muita vontade de ir para a área da enfermagem, porque eu gostava. E aí, até que um amigo meu falou assim, já que você está na dúvida, eu vou te levar para assistir um parto. Ele me leva logo para um parto, porque ele era instrumentista, né? E aí, quer saber se você vai ter estômago. meu filho, eu passei mal. Para. Então não era pra você. Literalmente. Pegaram cadeira para eu sentar, porque começou a cortar aquele cheiro de queimado. Falei, meu Deus, não, vou pro direito, porque já era também. Por quê? Por conta de eu ter ficado viúva, eu tinha assim eu queria sede de justiça por conta do como aconteceu tudo e eu acho, na minha cabeça o Estado foi impune, entendeu? Então eu falei assim, eu vou ser delegada, eu vou fazer direito, porque eu vou fazer prova para ser delegada, porque eu vou botar todo mundo na cadeia. Aquela sede de justiça, de vingança, né? Mas assim, é aquilo, você começa a faculdade, você tem um pensamento. E aí eu comecei, adorava, amava penal, porque é a primeira paixão da gente, realmente, todo mundo se apaixona por penal no início da faculdade, entendeu? Terminei minha faculdade, fiz logo a prova para a OAB, passei no 9º período, fui para a Emerge, porque a cabeça ainda era de fazer concurso público. Comecei Emerge, veio a pandemia. E aí, numa conversa com um amigo que já advogava, ele falando para mim as coisas e já estava começando assim a aparecer um cliente de consumidor, porque tudo quando a gente começa na advocacia, os primeiros clientes é consumidor, né? A gente começa, é o problema Catim, é o problema Claro, é a conta de água que está cobrando a mais, doutora, pode ver para mim? Enfim, é o produto que você comprou, não chegou. Então, ele começou a falar comigo sobre a questão de como era a prática na advocacia privada. E a Emerge, ela consome muito a gente. E, assim, era um período que estava surtando. Confinada, pandemia, Emerge não dava para conciliar. Falei, quer saber, eu vou trancar a Emerge até para dar um alívio na minha cabeça e vou advogar por um período. Só que quando eu entro, eu não parei mais. Entendeu? E eu me apaixonei pela advocacia. E isso, assim, eu sou bem jovem,
entendeu? Tenho pouco tempo de advocacia mesmo. Eu começo a advogar em 2022, entendeu? E aí, quando foi em 2022, final de 2022, apareceu um inventário para eu fazer. Aonde nesse inventário eu ganhei R$ 120.000 extrajudicial. Então, assim, acabei tendo que abrir minha pessoa jurídica, porque como que eu ia Justificar, né? para receita, aquela coisa toda. Aí eu tive meu primeiro escritório, né, que eu abri no centro do Rio, abro minha pessoa jurídica, foi crescendo. Hoje em dia eu já estou com meu segundo escritório em Duque de Caxias, entendeu? Tenho secretária, tenho estagiária, tenho um gestor financeiro já no meu escritório, e é como tanto a Bárbara falou, como a Rafaela falou, está crescendo. Então, assim, é muito gratificante, porque eu olho para trás, eu vejo da onde eu vim, e eu nunca imaginei aonde... Assim, a gente até imagina, porque palavra tem poder, entendeu? Mas, assim, as pessoas duvidavam. Nossa, a Andréia, aquela menina de trás do balcão, que atendia, que trabalhava em comércio, hoje em dia palestra no Brasil todo, entendeu? Dá aula, 2 pós-graduações e vários cursos profissionalizantes. Então, assim, eu me orgulho muito de quem eu me tornei. Muitas das vezes a gente não entende o caminho que a gente percorre. Por exemplo, eu fiquei viúva. Eu, naquele momento, eu não entendi, eu não aceitava o que aconteceu. Mas eu precisei passar por esse processo para chegar onde eu estou hoje. Assim como também a Rafa falou, né, da questão de que ela foi criada pelo pai, né? A minha mãe, hoje, ela está 1 mês e 17 dias no CTI. Menos no CTI, mas ela já está mais de 30 dias no CTI. Então, foi o que nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes de vocês chegarem, que assim, a gente passou por momentos que a gente achou que minha mãe, ela não ia conseguir. Ela ainda continua, entendeu? Mas assim, para honra e glória do Senhor, porque eu sou cristã e eu creio muito, né? A gente tem muita fé, que ela já está curada. Entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende o propósito. Mas a gente tem que passar pelo propósito para poder outras coisas vir e a gente continuar, né, acreditando e tendo fé que tudo isso é um momento que a gente precisa estar passando. Então, isso é um pouco da minha trajetória, né? E é o que eu tenho para falar de mim. Maravilhosa. Muito bom. Agora, Bruna. Eu sou Bruna Ribeiro. Eu hoje sou líder do Comitê de Elite Criativa aqui no Leste. E a minha história, eu trabalho com comunicação. E a minha comunicação, eu sempre volto pro lado do você ser você mesma. Porque a gente vê muitos hacks de viralização, a gente vê muita fórmula pronta de como você deve agir nas redes sociais, enfim. Mas tudo isso começou em 2019. Eu não sabia nem o que eu queria. Eu fazia faculdade de arquitetura. Ah, legal. No 6º período, eu tranquei. Eu passei por uma gestação. Eu tenho um filho de 5 anos e eu sempre fui mãe só. Eu nunca me relacionei, nunca tive um relacionamento com o pai do meu filho. E quando eu descobri que eu estava grávida ali, o mundo caiu. Uma faculdade cara. Meu pai é comerciante. Nesse momento, eu estava atuando na padaria do meu pai. Meu pai não é militar, porém, o meu pai, ele sempre foi o tipo de pessoa do eu sei, é assim. Então, assim, ele não aceita outras ideias. E eu sempre muito humana, muito voltada para pessoas, sempre foi natural meu. A minha mãe diz que desde pequena eu ficava, mas por que fulano, um morador de rua, come comida da rua? Então, peraí, vamos ajudar, sabe? Então, sempre tive esse olhar mais humano. E aí, eu fiquei lá naquele comércio com meu pai durante até o final da minha gestação. Eu descobri com 4 meses. Então, até os meus 9 meses, eu trabalhei com meu pai e fazia faculdade de arquitetura. Quando virou o ano, meu filho nasceu em 2019. Em 2020 veio a pandemia, tranquei a faculdade, porque eu não aguentava mais. Foi como você falou.
a faculdade de arquitetura, ela requer muito da gente e eu já não me enxergava naquela profissão. Quando eu comecei a levar, a curtir a minha gestação, digamos assim, porque foi tudo muito surpresa, eu comecei a mostrar muitas coisas na internet. Eu não sabia que aquilo estava me preparando para algo do futuro. Então, assim, eu fui criando relacionamento com muitas pessoas ao longo desse 2019. Meu filho nasceu, 2020 veio a pandemia, pronto, aquele boom do digital absurdo que todo mundo viveu. Ali eu comecei, sem saber, a trabalhar como social media. Então, assim, minha amiga abriu uma marca com a tia dela de tiara, de presilha. Fiz toda a estrutura do perfil dela. Fazia parte de direção criativa. Não sabia que nada disso existia, né? Estava eu lá, tirando as fotos, editando as fotos, pensando na estratégia para o próximo mês, para o longo do mês. Isso com meu filho pequeno. Só que como toda mãe solo, e aquele medo de, ai meu Deus, eu preciso pagar a conta, fralda é caro. Voltei pro CLT. Sempre tive um relacionamento muito bom com os meus ex-chefes. E no momento ali de festa, que foi aniversário dele, eles me chamaram para ir lá. E aí eu voltei no financeiro. Nada a ver, né? Com comunicação. O financeiro eu ficava numa sala fechada, resolvia conta pagar, conta receber, emitia Dividendo. nota, fazia um monte de coisa que não era o que eu queria, nitidamente, mas a empresa não tinha um marketing ativo. Então, paralelo ao meu trabalho, eu comecei a mexer nas redes sociais da empresa, com autorização, e foi. E comecei a cair dentro dos eventos, porque a gente fazia evento com os fabricantes para levar conhecimento para os clientes. Então, já ficava também nos eventos, eram eventos mensais. E aí eu voltei a estudar, fazendo faculdade de marketing. Fiz minha faculdade de marketing, minha pós-graduação em estratégias digitais. Fui criando meu filho, até que aquilo já estava me saturando. Embora eu estivesse no marketing, eu fui remanejada para ficar diretamente só com vendas, aquela pressão de venda que todo mundo tem, mas eu não fazia mais a parte criativa, porque precisaram mexer na equipe, precisaram que eu ficasse em outro setor. Falei, cara, não dá mais. Tenho 30 anos, isso foi ano passado. Tenho 30 anos, tenho um plano de que não quero mais essa questão de viver em trânsito. Meu filho de 7 às 7 numa creche, porque eu não tive a oportunidade que a Rafa falou, porque realmente é um privilégio, Rafa. Sim. Você poder dar um tempo ali do primeiro momento do seu filho e você cuidar dele é de fato um privilégio. E aí, meu filho me pedia muito, mãe, eu quero comer seu almoço. Mãe, não me deixa na creche hoje. E era de 7 às 7, sabe? E aí foi onde eu falei, eu não quero mais. E aí aconteceu um problema na creche que ele estudava, que ali, pra mim, foi pronto, eu preciso sair, eu preciso tirar o meu filho da creche. Ele não está feliz aqui. Então, se eu não tô preocupada com a minha carreira, que seja, beleza. Mas com a vida do meu filho, eu tô. Com a felicidade do meu filho, eu tô. E foi nesse meio tempo onde o Leste entrou na minha vida. Em abril desse ano, eu fiz minha primeira palestra no Leste, com as pernas tremendo, morrendo de medo, de vergonha, de tudo. Porque, embora eu fosse muito comunicativa, falar da gente, da nossa história, é uma coisa muito difícil. Sim. A gente acha que a nossa história não tem valor, a gente acha que não é interessante. Inclusive, muitos problemas das pessoas nas redes sociais é justamente esse. Eu vou mostrar o quê? Mas o que Sabe? conecta... É a vida real. E foi onde, com muita coragem, eu pedi pra sair. Eu falei, eu preciso sair, eu preciso olhar mais pro meu filho, com 5 anos já. Então, assim, meu filho viveu a primeira infância dele toda numa creche. Eu passei por várias situações, tipo, meu filho não me reconhecer como mãe. Eu era só a pessoa que chegava e dava de mamar. Isso tudo me doía, mas vamos lá, né? Mãe, pai, embora eu tenha aprendido que mãe não faz papel de pai nunca, ela pode se desdobrar, eu tentava. E aí, foi quando eu comecei a olhar e falar, cara, eu preciso empreender. Por quê? Primeiro, porque já estava enraizado. Eu sempre fui uma pessoa muito solucionadora de problemas. Então, assim, aconteceu um incêndio aqui, vamos lá, Bruna, ajuda aqui, vamos lá, apagar. Mas olhando sempre de forma humana para todos os envolvidos, para a empresa na época, mas também para os funcionários da empresa, porque
pessoas precisam de pessoas, aquelas pessoas precisam do emprego, aqueles empresários precisam de profissionais, mas profissionais qualificados. Então, eu sempre voltei para treinamento de equipe, sempre voltei para olhar de verdade para cada um, porque cada ser é individual. Falei, então tá bom, agora você pediu para sair do seu trabalho, então agora você tem que fazer alguma coisa. Foi onde eu voltei a olhar para a rede social, para a internet, como um negócio. Entendeu? Não mais, hoje, como social media, como eu fiz por muito tempo em paralelo ao meu trabalho para ter uma renda extra. Olhando para aquelas profissionais que têm uma marca, mas que não se identificam como uma marca. Para aquelas profissionais que acham que a vida delas são desinteressantes pra caramba e que elas não vão conseguir dar conta. Porque elas têm casa, têm marido, têm filho, elas têm que arcar com tudo. Então, onde eu entrei? Na mentalidade delas, a conversar, a mostrar que elas são reais, que elas não precisam montar um personagem para mostrar o negócio. Que elas podem ser a mãe, a esposa, a dona de casa, mas também aquela mulher que empreende, que nem se enxerga como empreendedora. E esse olhar, sempre eu enxerguei dessa forma, porém eu fui moldando e vendo que, caramba, muita gente carente de alguém humano, porque já aconteceu de eu pagar curso e no curso ser técnicas de 6 em 7, né? Faça 10 mil em 3 dias. E sim, mas a gente sabe que não é assim. Não é igual aqueles vídeos de internet que você faz um piscar, um estalar de dedo e as coisas acontecem. Não, é degrau por degrau. E é isso que hoje eu tento trazer para essas mulheres. Meu foco é feminino, porque isso é uma coisa muito mais individual minha. Não só, né, porque eu caí de paraquedas no movimento feminino, mas já era, porque a gente vê tanta mãe solo, tanta mulher aí que precisa de uma renda para conseguir sair de um relacionamento abusivo e pagar as suas próprias contas. Porque tem isso, a dependência da mulher financeira do marido, do pai, de abusos que elas não enxergam como abuso. E aí, a gente precisa entender que é degrau por degrau. E quando você mantém a sua essência como profissional, é o que faz tudo valer a pena e faz sentido. Onde você conecta, onde você se mostra real e atrai as pessoas. Então, a minha reviravolta como empreendedora foi muito recente. Embora eu já estivesse num meio de comércio, meu pai, desde sempre, trabalhou em comércio, teve os comércios dele, dono de padaria, teve os comércios dele, mas eu também não queria ficar ali de domingo a domingo presa atrás de um balcão, sabe? E hoje meu foco é mover a vida real também das pessoas, que as mães possam estar com seus filhos, desfrutar de um prazer em família, sem que o trabalho seja um peso. Porque a gente demorou muito a conquistar esse espaço de poder trabalhar. E aí, o mínimo que a gente pode fazer é fazer isso com gosto, é trabalhar com vontade, com verdade, e sem abandonar todo o restante, porque diferente dos homens que tem o tico e o teco, o nosso tico e teco funciona o tempo inteiro junto. Então, são várias caixinhas aqui abertas. Então, você tá aqui, mas você tá pensando no que você precisa fazer quando você chegar em casa. Então, que a gente faça isso com a mais verdade possível, com o coração. E hoje o meu empreender é isso. É trazer essas mulheres, fazer com que essas mulheres mostrem as suas marcas na internet, mas com verdade, sem precisar fechar uma caixinha para abrir outra, sem criar um personagem de si, sabe? Para que elas possam ser elas mesmas e, a partir dali, conquistar os seus clientes ideais. Porque também tem outra coisa, a gente tem tanta sede de vencer na vida, o que é certo, mas nem todo mundo tem que estar dentro da nossa marca. A gente também tem que saber escolher quem é pra gente. Porque se não fizer sentido ali, as coisas também não vão bater, porque o seu cliente vai ser insatisfeito, vai ser rude, ríspido com você vai ter que engolir sapo e aquilo vai voltar a ser também um peso, sabe? Então, assim, o empreender pra mim hoje tá sendo mover na vida de algumas mulheres, muitas, que sequer conseguem se enxergar como uma marca, como uma empreendedora. E isso está sendo muito interessante, muito mágico. Receber uma mensagem do Bruna, aquela conversa fez tanto sentido. Depois que você palestrou sobre ser verdadeira para se conectar, eu consegui me conectar muito melhor nas redes sociais, no Instagram, no Story. Eu consegui tirar aquela trava que
que me prendia, que me criava uma barreira entre mim e a minha audiência. Então, esse tipo de mensagem é o que faz tudo valer a pena. É o que me mostra que eu tô no caminho certo. E eu acredito que eu esteja no caminho certo e que daqui a muito pouco tempo eu possa ter, sei lá, a minha agência, onde eu possa ensinar pessoas, mostrar às pessoas que trabalhar com o coração também faz sentido e vale a pena, porque todo mundo aqui mexe na vida de alguém. Sim. Todo mundo aqui ajuda na autoestima, ajuda no dia a dia, ajuda com um problema para resolver. Somos solucionadoras de problemas, sabe? Então, com um sorriso no rosto, com o coração cheio, com verdade, com alma, tudo vai fazer muito mais sentido. É mais leve, né? É mais leve, sabe? Não quer dizer que não vai ter problema, que não tem problema, que é tudo mil maravilhas. Mas é mais leve. É porque faz com amor, sabe? Tá perto de quem a gente ama. Porque você falou do burnout. Porque você decidiu ficar em casa para ficar com seu filho, Rafa, mas você depois caiu dentro de tanta coisa Foi. que Não deu o conta sentido do que você do que eu queria acabou não se perdendo. aconteceu, Exatamente. Você perdeu. E quantas vezes a gente se perde nas nossas ideias, nos muitos planos, e a gente precisa se voltar para voltar pro eixo, sabe? Olhar para dentro de novo. Porque é de dentro para fora. De fora para dentro não mantém, sabe? A máscara sempre vai cair, o peso vai chegar. Então, quando esse trabalho é feito de dentro para fora, tem muito mais chance de ser perpétuo, de dar certo, de Mas é de aquilo, fazer né? A gente sentido. precisa passar por certo Precisa. para você Precisa. voltar e pensar, opa, A partir de agora, Pra se Vamos reinventar, rebobinar, né? isso aí. Uma coisa que Exatamente. vocês todas falaram aqui e eu não contei na minha história. Mas meu pai também era comerciante. E eu também cresci dentro de um comércio. Aí. Ele era de restaurante. Porque depois que ele saiu da área militar, né? Todo militar, acho que ele tem alguma coisa, ele tem um paniquito para fazer alguma coisa, né? E a maioria vai pro comércio. E o meu pai empreendeu muitos anos, né? Ele foi comerciante muitos anos. A família toda, por parte do meu pai, é comerciante. Da minha família também, do meu pai. É uma Meu pai coisa, também. assim, né? Acho que é meio que de família Sim. isso. E nós crescemos dentro de um comércio, eu falo nós porque eu tenho um irmão. Engraçado que eu não queria aquilo, pra mim, de jeito nenhum. A gente fazia porque era obrigado, né? Não tinha opção. Sim, Tinha que ajudar. sim. Passei a infância e adolescência crescendo Sim. ali, trabalhando, ajudando, coisa da família. E eu acho que quando eu tive a oportunidade, de fato, de correr atrás do que era meu sozinha, eu foquei tanto naquilo que eu acabei, né, adoecendo, acabou gerando um problema, né? Porque como eu sempre fui muito presa, e meu pai sempre dominador, e eu, por Sim. ser mulher, quando eu fico viúva, eu falei assim. eu não quero voltar para aquilo ali, não. E meu pai É. me Podando de novo. tá me de novo. entendendo? Porque já era assim. Ele falava assim: vai aonde? Aí eu falei: não, eu não quero isso pra minha vida. Meu pai vai ficar o quê? A vida toda me controlando, me dominando. Eu independente. Sim. Porque independente assim, porque como eu fico viúva, o meu falecido me deixou com uma boa pensão. Que tanto que eu tive cabeça. A minha pensão, eu paguei toda a minha faculdade, eu não dependi de R$ 1 dos meus pais para pagar minha faculdade durante os 5 anos. Eu não dependi de R$ 1 dele para pagar passagem, eu nunca pedi. As minhas pós-graduações foi com a pensão que ficou do meu falecido. Então, eu sempre investi no meu futuro. Mas não para ficar presa de novo, né? Exatamente. Como uma adolescente sustentada pelo pai. Entendeu? Não dependi dele em R$ 1. Eu tenho orgulho de falar. Meu pai não me deu. Eu nunca falei assim, pai, paga 1 mês da minha faculdade. Mas graças à pensão que ficou. Entendeu? E eu tive cabeça para não jogar isso tudo e ficar alucinada, né? Sei lá. Às vezes dá uma Você fez aloprada, né? acontecer, né? Porque assim, poderia, ó, o dinheiro vem de qualquer Sim. forma. Não preciso fazer nada, Não não vou preciso fazer me mais nada na minha preocupar. vida. Não vou pagar a faculdade, meu pai vai pagar. Enfim, não. Graças a Deus. Corri atrás de estágio também. Fui estagiar no TJ, entendeu? Eu estudava à noite, estagiava de manhã no TJ, né? No horário que pegava. Saía do estágio, ia para a faculdade. Pegava a van para chegar em casa. Pegava trem, muitas das Aquela vezes, para correria, chegar né? em casa. Uma loucura. Quantas vezes cheguei em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite? Quantas vezes não teve ônibus na Central do Brasil? Bravo. E a gente teve que se virar, eu e uma amiga, para chegar em casa. Então, assim, foi luta, não foi fácil. Aproveitando esse gancho para fazer a primeira pergunta para vocês disso
todas essas histórias que vocês contaram e tudo, o que tem por detrás dos bastidores que ninguém vê? Bruna. Tem cansaço, tem louça na pia, tem aquela hora que você não quer fazer, mas você precisa fazer, porque se não fizer, ninguém faz. Exatamente. E aí eu não tô falando mais das coisas de casa, do empreender mesmo, porque estamos começando. O que a gente tem que fazer? Fazer. Tudo. Tudo. Eu presa. Tem que fazer a rede social, você tem que fazer o comunicar com o cliente, o correr atrás de cliente, que é difícil pra caramba, Desgastante. é desgastante. Então, assim, tem o choro, tem a conta que tá chegando, que você precisa pagar e você fala, meu Deus, como? Como que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Só sei que eu preciso levantar e fazer. Exatamente. Então, assim, é diferente de você levantar, cumprir o seu horário. É você levantar, mesmo sem ter que cumprir nenhum horário, dar conta. Quem trabalha de casa, né? Eu trabalho de casa. Dar conta ali daquela rotina de casa, Filho. filho, e fazer acontecer. Quantas vezes a gente eu quero sentar e chorar, e eu falo, mano, tem que botar na agenda pra chorar, porque assim, eu preciso organizar isso, preciso organizar aquilo, mas eu preciso também botar esse projeto pra frente, porque eu preciso fazer dinheiro Dá entrar, certo. que Fazer tem que dar dar, certo. dar certo. Então, assim, o que tem, a luta que ninguém sabe, aquela batalha que todo mundo pensa assim, que bonitinha, tá ali, ó, indo pro Laeste fazer palestra, tá indo ali pro podcast, mas não sabe toda Você vai chegar em casa agora, o que o você tem... remanejo que Isso. tem que ser feito, sabe? Será que realmente é só 1000 maravilhas? Só o que vê nas redes Não. sociais. Sabe? E é por isso que eu prego a verdade. Uhum. Porque quando a gente mostra ali a vida real, às vezes o caótico, mas que você está fazendo acontecer, você muda o olhar do seu futuro cliente, né? Exatamente. Rafa? Muito medo de dar errado, de fracassar. Por mais que a gente conscientemente saiba que se errar tá tudo bem, muda a rota, recalcula, vai ter sempre um apoio ali da família, do marido, de alguém, mas é autocobrança. Eu acredito que vocês, assim como eu, a régua é muito lá em cima. Sim. Não tem régua mediana, com certeza é uma régua muito alta. E aí, o bastidor, hoje, pra mim, o que mais me assombra é fracassar, errar, falhar. E agora, o que eu faço se isso aqui não der certo? E é o que a Bruna falou. A questão não dá tempo nem de chorar. Você tem tanta demanda para dar conta. É filho pequeno, é casa, porque família, aluno. Você tem que se dar conta, né? A gente esquece da gente, A gente né? se esquece, exatamente. E aí, outro dia eu me peguei pensando nisso. Falei, gente, eu só trabalho. Eu acordo 6 horas da manhã, arrumo rotina de filho, aí saio, vou pra clínica, da clínica vou dar aula e volta pra casa e dá conta de casa. Que horas que eu tô me cuidando no meio desse processo todo? Que horas que eu tô olhando pra mim? Mas ao mesmo tempo, né, você olha, que bom que eu tô fazendo tudo, tô conseguindo dar conta e tal, mas não podia ser mais leve? Só que o medo, ele não deixa isso ser tão leve, porque você começa a jogar aquela cobrança. E aí, assim, tem que ter muita inteligência emocional para não surtar. Exatamente. Bárbara? Tem muita terapia, remédio, psiquiatra, preocupação. Eu digo que eu, por ter uma equipe, eu me preocupo não só comigo, eu me preocupo muito porque eu, graças a Deus, eu tenho uma realidade que eu tenho meu marido, eu tenho meus pais, tenho minhas irmãs, que eu sou filha mais nova, né? Então, eu sempre tive muito suporte de todo mundo ali. Mas a minha preocupação com as pessoas que trabalham comigo sempre foi muito maior, porque eu tenho uma que é mãe solo, mudou a vida dela todinha para se adequar ao meu espaço, a outra, a mesma coisa. Todo mundo ali depende da minha organização. Se der algum errado com o meu financeiro, com a minha organização, com a minha estratégia, não vai ser o meu que vai ser prejudicado, é o delas. Então, não conseguir dormir, você sempre tá tendo ali que fazer muita terapia para o seu emocional tá muito bom, equilibrado, coisa que quem empreende sabe que nunca está. Difícil. Mas eu acho que
hoje, o que a gente mais tem que fazer, quem tá ali empreendendo, é sempre estar cuidando do nosso emocional. Porque, assim, eu acho que é o pilar de tudo, é a gente cuidar do nosso emocional para conseguir gerir uma equipe, gerir a nossa vida, porque, como vocês falaram, não é só nosso trabalho. É a nossa vida pessoal, é a nossa família, é o nosso marido. Eu não sou mãe ainda, mas é meu sonho. Então, assim, hoje eu tento organizar a minha empresa para eu conseguir ser mãe e conseguir administrar os dois, né? Ser mãe, ter minha empresa, mas ter tempo para ser mãe, porque eu acho que hoje o que todo mundo aí tem mais de desafio é o educar o filho, né? Essa nova geração que tá vindo aí, que a gente não sabe como vai ser. Então, acho que isso, para mim, é o meu maior desafio hoje. Andréia? Um pouco, né, de tudo que as meninas acabaram de dizer. E o que eu acrescentaria é a questão da gente, o autocuidado, que é o mais difícil. Porque a gente sempre está preocupado com tudo. Sim. Ah, se a minha empresa fechar, como que vai ficar a minha funcionária? Porque ela largou tudo. Mas eu acho que a gente, né, a gente não para muitas das vezes para pensar justamente isso. A gente se cobra muito, Sim. uma responsabilidade muito grande, mas a gente acaba esquecendo da gente que a gente também é humano e pode acontecer. Sim. E se acontecer, foi igual a Rafa falou. A gente vai tentar se reinventar Sim, e a gente vai voltar. Mas, assim, é essa cobrança, né, que a gente tem com a gente mesmo e essa responsabilidade quando é mãe solteira, que, né, tem um filho, uma responsabilidade muito maior, porque você tem o seu esposo, tem um suporte, ela tem o dela, mas imagine Bruna, Sim. porque ela sabe que ela tem os pais dela hoje ainda, que ela de repente pode contar, mas e a hora que ela não tiver mais os pais dela? Sim. Literalmente é ela e o filho dela. Então, assim, é um fardo muito maior do que você que tem um suporte, que você tem um Sim. suporte que você falou hoje. Eu não tenho filhos e minha pretensão foi de não ter filhos. Sim. Mas assim, então essa cobrança, essa autocobrança que a gente tem que fazer dar certo, que tem que dar certo, eu acho que também a gente deve respeitar o eu, Sim. nós, em Porque primeiro a gente lugar. pode pifar, né? Sim, Com certeza. Sim. E aí, como fica seu filho? Uhum. Exato. Eu tô reestruturando a minha equipe hoje, na verdade não a minha equipe, a minha empresa, para elas seguirem hoje sozinha e eu seguir no digital e nos meus atendimentos, porque a carga hoje eu tenho que fazer acompanhamento psiquiatra, psicológico, medicação e assim, é algo que eu quero ser mãe. Então, para eu ser mãe, eu preciso mudar essa minha Descentralizar. é o que eu falo para elas. Eu falo, gente, reorganizar a rota de tudo não é que a gente está fracassando, é que a gente está tentando se cuidar. E mesmo tentando organizar, eu tento organizar de uma forma que não fique ruim para o outro, sabe? Então a gente sempre está pensando no outro e a gente acaba nunca pensando Isso na daí. gente. Agora, deixa eu fazer fazer a gente refletir para depois eu vir com uma pergunta. Acho que vocês imaginam como era a vida de vocês quando vocês tinham 18 anos? Se a gente for falar no quesito monetário e for falar no quesito privilégios, a gente retrocedeu ou avançou? Avancei. Eu avancei muito. Muito. Nossa. Avancei. Avanço. Avançou. Trocaria 18 anos por hoje? Não. Pelo contrário, acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho Sim, Eu ia hoje- falar isso. Tá. Não, Não tem mas isso como, daí não acontece. Mas eu tô Isso daí. Sim. Mas com 18 anos, quando vocês tinham 18 anos, que hoje, vocês estão aqui hoje, vocês trocariam? Nunca. Não, Não. financeiramente não. Não, mas acho que Mas tem aí, muitas não, falando dificuldades. no geral. No geral, porque eu acho tem que sempre, porque sempre tem... Tudo bem sua carga, né? Porque sempre é aquela...
É aquela história de que quanto mais responsabilidade, né? Quanto mais quanto maior o crescimento, mais responsabilidade. Sim, A gente com não tem certeza. como fugir disso. Eu até, de vez em quando, eu brinco que eu preferia algo meu de não ser o tipo de pessoa que eu sou hoje. E quando eu falo não ser o tipo de pessoa hoje, é ser a pessoa exigente que tem o que tem hoje. Porque eu, quando eu tinha 18 anos, eu tinha A régua Sim. baixa, uma régua. Qualquer Não, coisa nem serve? nem régua eu tinha. Então eu parava Sim. para pensar e falava assim, gente, eu acho que eu já contei isso no podcast. Eu lembro que o meu primeiro cartão de crédito que eu estourei, que eu fiquei desesperado, Quem nunca? era R$200. Era R$200. E hoje, cada saída na rua é R$200. Não, nem isso, né? Você pega Se você é casado, Não, com eu tô te filho... falando. Estou te falando que cada vez que eu saio pra rua, tô dando um exemplo, sim. né? Botou o Você pé fora, botou o pé 200. fora, Sim. você entende? Então, Você tá gastando, aí eu fico tá olhando, consumindo. Aí a gente às vezes tem essa questão e eu vejo isso muito das mulheres da cobrança excessiva de sair tudo perfeito. E eu tô mais perto da Bruna, sabe? Porque eu tô sempre batendo na tecla com relação a isso. E é o seguinte, a gente sai esperando fazer 100%. Desses 100%, nesse dia, a gente conseguiu, dentro da nossa expectativa, fazer 50%. Só que a gente não para pensar que foi os 100% que a gente podia fazer Sim. daquele Pois é. dia. Naquele dia. Sim. Naquele dia. Pois é. Foi os 100%, a gente fez. Tem gente que nem sequer Levantou e Tentou. fez. cogitou em conseguir fazer. E vocês que já fizeram palestras, estão aqui num podcast. Há pouco tempo, eu até ouvi de uma menina que ela simplesmente, cara, o meu sonho era ter... Olha só, o meu sonho não era ir no podcast. Meu sonho era ter história para contar em um podcast, porque nenhuma história eu tenho. Mas você Aí pensa essa geração que tá vindo, Pedro. Não, aí eu quero aproveitar e fazer essa pergunta para vocês. Para a gente poder refletir. Vocês acabaram de se teletransportar e sim, acabaram de encontrar com a versão de vocês de 18 anos. O que vocês diriam para essa versão de vocês quando vocês tinham 18 anos? Continua. André, Vai. O que eu diria para minha versão de 18 anos. 18 anos, com a cabeça que eu tenho hoje? Tô pensando, é difícil. Talvez eu teria iniciado uma faculdade, talvez teria feito alguma coisa que eu não Mas ia o me que você diria para ela? Que ela não deveria ter terminado o 2º grau e ter continuado no comércio e ter feito uma graduação. Isso. É Entendeu? isso, né? Olha, eu acho que eu não faria muita coisa diferente do que eu fiz. Porque eu acho que o que eu sou hoje vem de tudo que eu passei, sabe? Mas o que eu penso, assim, de diferente daquela menina de 18 anos pra hoje é questão de amadurecimento. Mas o que você diria para ela? Continua que vai dar bom, porque eu acho que eu não mudaria nada do que eu fiz desde os meus 18 anos pra cá. Rafa? Eu diria para ela ser mais paciente, mais comedida. E assim como a Bárbara, eu não mudaria muita coisa do que eu fiz. Eu acho que a gente passa por aquilo que a gente tem que passar para Sim. crescer, para amadurecer. Exatamente. Eu, com 18 anos, eu era muito cobrada. E eu me cobrava para atender a expectativa do meu pai. Então, imagina, né? Hoje, o reflexo disso na vida adulta.
Mas eu falaria para Rafaela de 18 anos, olha, calma, paciência, todos os seus sonhos vão se realizar. Sim. Legal. Porque hoje eu alcancei muito além do que eu você imaginou. sonhei quando criança, quando menina. Tudo que vocês possam imaginar que eu coloquei lá naquela planilhazinha mental, eu consegui realizar, eu consegui alcançar. Bruna? Vocês são maravilhosos, porque eu diria juízo. Eu diria pra Bruna de 18 anos, juízo. Tem lugar que não é pra você, tem mesa que não é sua. Vai chegar uma hora que você vai ser mais velha, você vai ter que levantar dessa mesa e dizer um basta. Então, que seja com 18 anos. Entendeu? Porque eu sempre estudei, mas eu sempre fui desajuizada. E o juízo, naquela época, me faria muita diferença. Eu também tenho um pouquinho disso. Muito bom. Eu acho que eu não tive E opção agora? de não ter juízo, não, porque meu pai pegava muito pesado. Sim. Então eu tinha mas muito eu era medo. filha rebelde, tadinha da minha irmã, que é mais nova. Ela não teve nem como errar, porque de tanto trabalho que eu dei. Ela não se sentiu no direito de errar. De errar. Mas Cuidava é de porque você. aconteceu comigo, porque eu tenho um irmão mais velho, meu irmão que era. Ela, tadinha, a gente sempre Alocada. conversa, ela fala, eu não tive direito de errar, porque a minha irmã, ela fez por duas. Então, assim, juízo. A gente vem de uma geração que quer tudo pra ontem, e esse querer tudo pra ontem, Mete o pé pela mão, né? Sim. é isso E aí. aí agora, pra gente poder finalizar, eu quero que cada uma me diga a versão de vocês daqui a 10 anos. Como que vocês se imaginam, Bruna? Eu me imagino tocando uma agência foda pra caramba, palestrando em lugares que eu nunca imaginei, porque isso foi um sonho que surgiu quando eu ainda trabalhava na construção civil e eu fazia eventos e também participava de eventos, workshops e feiras da construção civil. E um dia eu falei que eu queria estar no palco. Tô, de certa forma. E eu quero estar em palcos maiores, tipo o Rio Innovation, tipo um evento fora do Brasil. Eu quero alcançar muito mais empreendedoras daqui a 10 anos e fazer diferença na vida de cada uma delas de forma singular. Rafa? Daqui a 10 anos eu me vejo com a minha clínica estruturada, com uma equipe redondinha, sabe? Tudo funcionando assim, de forma bem organizada. Me vejo ainda dando muitas aulas, porque eu gosto, eu acho que isso nunca vai sair de mim. São duas coisas que eu acho que eu vou seguir para sempre. Mas talvez num ritmo menor. Acho que eu vejo a Rafa no futuro, assim, com uma vida mais estável, o que hoje é o que eu tô batalhando para alcançar. Então, daqui a 10 anos, a ideia é estar mais estabilizada, poder escolher as coisas que eu quero fazer, poder dizer não para alguma coisa, porque hoje eu ainda não posso, hoje a gente ainda tem que se submeter para poder fazer o sonho acontecer. Então, daqui a 10 anos, eu espero tudo isso. Muito bom. Eu me vejo sem equipe, que eu quero que elas voem, igual eu espero voar também. Eu me vejo no digital, sendo mãe de não quero ser mãe de não. Vai que vem 2. Não, eu não sou. Eu vejo a experiência da minha irmã lá, que acabou de ter filho. Meu Deus, eu falo, será que é isso mesmo que eu quero? Mas eu acho que o meu sonho, eu falo que se eu morrer hoje, a única coisa que eu vou falar assim, caramba, eu não fui mãe ainda. Então, eu não posso morrer antes de ser mãe, sabe? É um sonho que eu sempre, desde novinha, tive. E, se Deus quiser, eu vou concluir. Mas eu quero estar no digital, sendo mãe, com a minha família, eu, meu marido, meu filho. E estar estruturado financeiramente, mais e mais, cada vez mais, né? Uhum. E é isso. Eu me vejo daqui 10 anos com meu mestrado concluído, doutorado, com um escritório bem estruturado, pessoas trabalhando para mim, me posicionando somente aí no digital, vendendo no digital, entendeu? Não ficando mais dentro do escritório, muito pouco, né? Alguém que faça inicial, que alguém que cumpra o prazo, e o escritório andando sozinho, sem a minha presença 100% dentro do escritório, entendeu? Para eu também poder empreender em novas coisas, ter outras possibilidades, que eu tenho ideias, e colocar isso para frente. Muito bom.
Reparou que ninguém quer parar de trabalhar? É. Cara, eu acho isso Não, muito incrível, mas porque as não é- pessoas falam. Tem muita gente que parece que odeia o trabalho. Não, só não encontrou. Não, mas geralmente não é empreendedor. Se é Eu empreendedor, não empreendedor consigo no- pensar em parar de trabalhar. empreendedor, A minha maior empreendedor briga no- em casa é que eu tenho que trabalhar meu marido, pelo amor de Deus, fica em casa. Lá em casa também é assim. E comigo, meu pai sempre trabalhou muito, e vocês falaram, né, sobre ter negócio. Meu pai sempre teve negócio e ele tem um negócio dele e ele é funcionário da prefeitura. Então, assim, meu pai trabalha de manhã, de madrugada, e ele sempre falou: você tá muito nova, você não tem que parar de trabalhar, não. Às vezes, quando é feriado, ele. Mas é que a geração... Aí ele, mas você é feriado, mas duvido que você não tenha cliente. Eu tenho, pai, mas eu escolhi não trabalhar hoje, pra ficar com meu marido em casa, organizando minha vida. E pro meu pai, não, é sempre trabalhar, trabalhar. Por mais que meu pai seja uma pessoa bem leve, mas ele sempre foi aquilo, de Mentalidade trabalhar. diferente, né? E eu, por mais que ao mesmo tempo eu tente, não ter essa questão tá no sangue, né? Sim. Tá, Tá no porque- sangue. E as minhas maiores questões com meu marido é essa: amor, você tem que trabalhar menos. Daqui a pouco você vai ficar doente Mas aí é de tanto porque Aí quando trabalhar. você tiver seu filho, como é que você vai fazer? Você não já vai ter que desacelerar aí? Exatamente. Eu intensifica. Tem que compensar agora. Mas é Exatamente. porque nós estamos ainda, né? Eu falo nós assim, porque a gente está no início de uma estrutura para Sim. sair do operacional. Exatamente. Mas todo mundo que começa a empreender e virar empresário tem que passar pelo operacional. A gente Até não porque- cresce sozinho. Não cresce. Mas, Exato. e não É, só isso- isso, mas você precisa isso- ver as coisas Exatamente. acontecerem. É. E se der ruim, você tiver que refazer, você não Você precisa volta. daquele Sim, espaço mas novo. isso vai depender muito de duas coisas. Primeiro, o quanto é a sua ambição, Sim. e a outra é perceber, vocês estão fazendo por dinheiro ou não? Também. É lógico empreender. Não seria hipócrita de É, dizer. exatamente. Mas Eu eu tenho uma também amiga não. que fala que ela fala para mim que eu não gosto de dinheiro. Não. Uma coisa Não, eu sabe, gosto Mas muito. Eu gosto Olha só. faria de graça. eu vou aproveitar e vou dizer o meu, né? Sim. Eu vou dizer, porque eu vou aproveitar e vou dizer o meu, né? Eu perguntei para vocês daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu vejo uma matéria da Forbes dizendo Pedro Estigarribia, o homem de $1 bilhão. Só que quando a gente fala, e a gente, obviamente, a gente tem que bancar algo assim. Me perguntaram, Pedro, é pelo quê? Porque você com muito menos, você já consegue privilégios que muitas outras pessoas Sim. não conseguem. Uhum. Daí, por isso que eu devolvi a pergunta para vocês. O que vocês fazem hoje, independente? Vamos lá, Rafa, Bárbara, vocês acabaram de estruturar o negócio de vocês. Já estão faturando milhões. Vocês vão olhar e vão pensar, é pelo dinheiro? Foi pelo dinheiro? Porque... Vocês estão conseguindo pegar? Depois É que o pelo dinheiro dinheiro. chegar. É que o dinheiro chegar. Que hoje Aí é vocês- pelo dinheiro, né? Mas quando ele chega. Não, mas aí que tá. E eu falo isso com relação ao empreendedorismo, porque a gente fala que é pelo dinheiro, porque a gente tem, assim, os nossos objetivos financeiros, a gente tem, a gente Funcionário paga pra as pagar. contas, a gente gosta de, sei lá, tem gente que gosta de fazer uma viagem, não se preocupar em ficar olhando para a conta bancária se vai dar ou não. Sim. Então, a gente tem esses objetivos por causa disso. Mas, de fato, quando a gente alcança isso, beleza. Porque a gente vê, até mesmo na internet, a gente vê muita gente que... Gente, essa pessoa trabalha muito e ela já é milionária. E aí é só nesse momento que a gente entende que a gente vai continuar. E eu vejo aqui mulheres aqui que, com certeza, depois que alcançar isso... vão perceber e de repente vão até lembrar do que eu falei. Cara, não era pelo dinheiro, o dinheiro foi uma consequência. Eu acredito Vocês estão fielmente nisso. conseguindo entender o que eu tô Sim. querendo dizer? Sim. Então, é isso. É pelo. Vocês me desculpem, é pelo fogo no cu de fazer acontecer. Sabe? Do tipo assim, eu preciso Eu fazer isso consigo. aqui, eu consigo. Eu consigo, eu dou conta. Eu dou Exatamente. conta. E aí, quando você alcançou aqui, você fala, não, mas aqui, ó, tá... tem outro lado aqui que eu preciso pegar também. Porque eu vou falar pra vocês que todas aqui conseguiram alcançar o objetivo de vocês. Obviamente que vocês querem mais, Sim. mas o sucesso é viciante.
É Sim. verdade. Quanto mais... Quando você Você pegou quer mais. o teu diploma, você, com certeza você fez uma retrospectiva Sim. daquilo, segurou o diploma e falou assim: consegui, quero mais. É Com isso aí. certeza você e você. Sim. Quando você viu a sua loja toda estruturada, montada no dia, você com certeza você deve ter certeza. olhado para ela, deve ter olhado para ela montado e olhou assim: cara, consegui, eu quero mais. E meu marido, ele Da sempre mesma ali. coisa. Amor, calma, Mesma vai com coisa. calma. Não, não. Então Eu é até isso. arrepio, porque eu até arrepio. Na porque minha com- família... Porque com certeza eu devo ter feito vocês fazerem uma Sim. retrospectiva agora. E na minha família, ninguém tem uma graduação. Isso. A minha também. Ou mulheres Eu que sou a não primeira. empreenderam. Porque também é muito Sim, difícil. Porque a gente vê homem. O é. homem abriu um negócio, gente. Caraca, parabéns. A mulher, mas será que isso vai dar certo? Isso. Mas e aí, como é que você vai fazer? Isso dá dinheiro? É. Igual, é o que eu falo. Igual a Bruna, há pouco tempo, que teve uma situação que ela chegou, olhou, e eu cheguei e falei pra ela, quando falaram pra ela, não só eu, falaram assim: você nasceu pra isso. O que você sentiu? Qual foi a sua vontade? Mas, Sim. Quero mais. cada evento que a gente faz do começo ao fim, a gente tá sempre por trás de todos os eventos. Mas cada evento cada pedacinho nosso, o último evento foi que eu não só organizei, mas palestrei. Gente, eu não conseguia dormir quando eu cheguei em casa. Porque a cabeça fica assim, meu Deus, já aconteceu. Ó, da próxima vez eu vou fazer assim, assim, assado. Da próxima vez eu vou mudar isso, aquilo. Mas sabe, é o fogo de fazer acontecer. Com certeza. Sim. É o fogo, é aquela... O Pedro uma vez falou comigo, se você não estiver com ânsia de vômito... Foi, Pedro? Se você for fazer uma coisa, se não tiver vontade de vomitar, tá fraco. Você não tá 100% ali seu, não. Vocês E é já mesmo. passaram por isso? Por É uma mesmo. situação em que vocês... algo que vocês mais arriscaram na vida, que deu aquela dor no estômago. Vontade de vomitar. Nossa! Gente, e aí a vontade de olha querer... só, olha o que Sente tá vontade de vomitar o tempo acontecendo. todo. Agora... Agora há pouco, quando eu abri a clínica, foi isso que aconteceu comigo. Porque, assim, eu já tinha passado por uma experiência de abrir com sociedade, né? Que, enfim, a vida Também tive problema. não deu certo. Sim. E aí, quando você começa... Só de falar, gente, me dá taquicardia de lembrar. Quando eu consegui pegar a chave da sala, eu falei, agora é comigo. Exatamente. Ferrou. Exatamente. E aí, vambora, e vai dar tudo certo. Primeiro mês era só choro, que eu ficava... Era um choro de alegria, com medo, com... E aí, depois eu fui respirando, eu falei, calma, isso pode ser mais leve. Você consegue, e eu estou conseguindo. Nossa, assim, meu marido, ele fala assim, você adquire uma maturidade financeira, de empreender, tudo, nesses últimos meses, assim, que tá me surpreendendo absurdamente. E é isso, eu acho que também a gente precisa, né, dar esse Exato. espaço, Exatamente. confiar, ter A um gente pouco de erra. fé. Coloca o pé e o chão vem, né? Exatamente, é dar o passo que Deus dá o chão. É isso Acontece aí. errado, mas pra gente... Exatamente. A gente Então, vai. por isso que para finalizar, diretor, foco aqui na câmera. O sucesso é viciante. É viciante, certeza. né, meninas? Então, meninas, muito obrigado, tá? E vamos encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Com Maravilhoso, certeza. maravilhoso. Foi ótimo. Vocês se Ótimas conexões. conectaram um pouquinho, né? Mas se conectaram um pouquinho. Então, Foi gente, bem parecido as histórias, Nossa, né? eu fiquei Exatamente. pensando nisso. Enquanto vocês falavam, eu falei, gente, nem foi proposital. é muita Pois coisa em é. comum aqui com elas. A gente depois tem que Sim, trocar uma sim. ideia. Então, Como a gente gente, quer. Uma obrigado. live. Obrigado, valeu, até a próxima.